Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Palha Slide, perfeita para a sua mesa. Programa Tudo de Bom, hoje nós vamos continuar dando essa sequência do programa anterior, que viemos falar sobre família. E você que quer investir na sua família, estamos aqui com a pastora, psicóloga Lívia e o pastor Luiz Antônio, dando sequência ao assunto que nós trouxemos, né, no programa anterior, que é a respeito do casal, da família. E aqui nós queremos exemplificar alguns momentos, né, e conflitos que os casais de hoje estão vivendo, né, pastora? É legal porque a gente começa a botar no bem prático, né, Isaura, que nós queremos. Uma das situações que a gente mais percebe é a desvalorização da família do cônjuge. Né? Quando um fala mal da família do outro, ou não respeita, ou não aceita. A minha família, a gente tem até um videozinho, sabe, Isaura, fazendo propaganda, que a gente faz uma simulação dessa muito interessante. É o seguinte, na família de um, o costume é de comprar financiado. Na família do outro, o costume é pagar à vista. Então eles entram e se engalfinham, aí o marido fala assim, olha, na minha família é muito melhor, eu não quero ser como a sua família. Então você já chega atacando, então você não consegue conviver com alguém, Isaura, porque a família do seu cônjuge, ela é importante. Muito. E quer você queira ou não, ela deve fidelidade a essa família também. É claro que ela tem defeito, mas você tem que ter olhos de quem acredita no melhor. Então, essa questão é uma questão bem legal, não é, meu bem? É, isso aí foi muito interessante. Acontecem muitas essas diferenças. E eu lembrei também, Isaura, de uma situação que é o valorizar o que o outro pensa, o que o outro quer, o que o outro precisa. A gente começou a fazer esses vídeos, né? E a gente lembrou de uma situação que uma mulher, uma esposa recém-casada, pede dinheiro para o esposo, porque ela quer ir comprar. Na verdade, ela queria emprestar um dinheiro para a mãe, para a irmã, mas não pode dizer, porque ele não vai entender, porque ele não entende, é o que o Luiz falou, a questão da família dela, essa competição de família. E aí essa menina fica muito chateada, porque ele chega, ele pergunta, ele tá ali não confiando nela, é a falta de confiança. E ela fica muito chateada. Poxa, você não confia em mim? Eu tenho que ficar pedindo, eu me sinto humilhada. Eu tenho que explicar tanto. Eu tenho que explicar, você... Então, essa falta de honrar. Eu costumo dizer, quando eu falo com casais, que se você não amar a família do seu marido, se você não souber tolerar, porque ser tolerante ou ser apoiador ali, suportar, né, ser o suporte nesse momento, você nunca vai fazê-lo feliz. Porque nós não substituímos os familiares. Sem dúvida. Nós trazemos uma nova família que ele vai amar, mas ele não vai deixar de amá-los. Ele pode até amar, nós vamos amar nossa família com mais intensidade, mas nós não vamos deixar de amar os nossos familiares com a intensidade que a gente amava. Então, se as pessoas entenderem isso, por exemplo, é claro que eu tenho conflitos, eu e o Vanderlan, mas a gente procura suportar, né, porque é dar suporte ao outro, para a gente viver sempre bem com todos os nossos familiares. Eles têm defeito? Claro que eles têm. Eles têm qualidade? Excelentes, eles têm qualidades. Mas nós também temos qualidades e defeitos, né? E um dos problemas mais sérios, Isaura, que eu falo para o seu telespectador é o seguinte, é quando você estabelece uma guerra e você separa, por exemplo, o filho de uma mãe, um filho de um pai. Isso vai para o túmulo, isso vai ficar aquele sentimento de culpa terrível. Né? A nora... Esse é o problema, às vezes, da nora, né, com a sogra, por falta de sabedoria. Né? O homem, no caso, ele está sendo ali o elemento de competição do amor, mas ele não precisa permitir isso, depende muito dele saber. Por quê? O que a mulher precisa? Ela precisa, tanto a mãe quanto a esposa, sentir amada. Se ela sentir amada, pronto, ela não vai precisar de competir. Mas aí é um dos conflitos. Você não permitir que o seu cônjuge se sinta amado. Quando eu vou pregar para as mulheres, eu sempre digo, eu começo dizendo para elas assim, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês.
Talvez você não entenda que vai ser uma boa notícia, mas você não é a primeira mulher da vida do seu marido. Pronto, aí você tocou na Nossa, ferida. ela fica arrasada comigo. Aí eu falo, a primeira mulher da vida do seu marido é a mãe dele. Né? Eu sempre, quando eu prego, eu levo isso. Segundo, vamos aí para um segundo exemplo. Eu vejo a questão da honra, sabe, Isaura? A gente tem mania de achar que a gente tem que exigir honra e respeito, quando na verdade a gente tem que honrar e respeitar. Isso então, é legal. Olha só, um filho nosso, muitas vezes a gente fala assim, menino, você não me respeita, pai, você não me respeita. A gente fica naquele jogo de quem, só que na verdade, quando eu respeito, eu sou respeitado. Então honra é alguma coisa que a gente tem que treinar. Eu fui criado de uma maneira muito dura, minha mãe era muito rígida. Então a minha mãe era assim, ela elogiava, mas ela sempre mostrava o defeito. E eu aprendi isso. Isso não é tão bom em certos momentos. Quer dizer, foi muito bom porque eu me superei, eu sempre fui estudioso, eu sempre fui um dos melhores alunos. Mas na vida da gente, às vezes, a gente também precisa entender que tem certos momentos que a gente não vai tão bem. Então a gente precisa dar honra nesse momento. Do cônjuge ao outro. Exatamente. Porque aí e do cônjuge ao outro, eu lembrei também, Isaura, da esposa honrar o seu esposo na frente dos filhos. Porque tem muitas mulheres que destroem a imagem do esposo porque elas querem ser bonitas para os seus filhos, elas querem ser melhores. Então elas, sem perceber... E vice-versa, né, pastora? E vice-versa. Sem perceber, eles estão destruindo, não é o outro, estão destruindo é a família e os filhos. Até porque o casamento, não é uma família não é uma competição, né? Perfeito. Agora, quando eu estou honrando, na verdade, eu sou o maior beneficiado. Conforme a Lívia é honrada, quanto melhor a se sentir, quem que vai ganhar com isso? É interessante, eu falo, o Luiz, ele é muito sábio, ele gosta de me elogiar. Então, cada vez que ele me elogia, ele me honra, eu sinto a necessidade de ser melhor. Então, isso é importante. Isso é o que a gente chama de círculo virtuoso, né? Existe o círculo vicioso, o que é ruim se torna cada vez pior. Mas isso é Deus quem faz conosco. Uma das coisas mais fortes do Evangelho é quando Jesus é batizado e quando naquele momento o Espírito Santo desce. E aquilo foi uma voz que todos ouviram. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Isaura, esse texto é muito forte. Jesus, ele precisava da identidade, da honra. Para ele ser filho e para ele vencer, ele precisou da confirmação. Então, não há nada que faça um homem mais satisfeito do que saber que a sua esposa aceita as suas limitações e o acha alguém que luta por um objetivo. E vice-versa. E honrar diante dos outros também. Honrar diante dos outros é importante, né? Tem gente que adora, Isaura, eu fico impressionado, ele adora chegar numa roda e falar dos defeitos. Da mulher. Da mulher e do marido. Eu falei, gente, mas que falta de E às vezes, mesmo de brincadeira, isso ofende. Isaura, eu não gosto. Brincadeira ela ofende, estraga, né? Sim, eu não gosto. Hoje eu aprendi uma coisa, defeito todo mundo vê. Agora vamos mostrar as virtudes. Vamos ressaltar, porque às vezes tem 10 virtudes e um defeito mata as 10. Isso, e a gente precisa, uma das coisas que eu quero é que a minha família... Honre seu esposo, honre sua esposa. A gente tem famílias que são marcadas por apelidos pejorativos. Isso é complicado. Terceiro. A gente podia falar sobre a empatia, entrar no lugar do outro, conhecer o que o outro sente. Isso é muito difícil e é essencial numa família. Porque você só pensa depois o que o outro está sentindo, depois que ele está sofrendo. E se a gente não consegue entrar no lugar, eu falo sempre para o Luiz, a Marcela, a Gabriela e Luiz Júnior, são nossos filhos. Se eles te pedem uma coisa, antes de você dizer não, entra no lugar deles, tenta descobrir o que eles estão sentindo, por que eles precisam disso. A hora que eu te falar alguma coisa, que eu estou triste, antes de você me condenar, entra no meu lugar. Se você fosse eu, né? Se você estivesse no meu lugar, quem se ia sentir? Então, eu acho essencial na família a empatia. Tremendo o que ela está falando, gente. Presta atenção, né? Porque isso aí serve para a sua vida, para a sua família, está servindo para mim. Esse dia, nós passamos uma experiência muito engraçada. A Marcela, minha filha, ela perdeu a carteira de motorista dela. E ela sabe que eu sou rígido. E ela não me contou. E ela contou para a mãe dela. E eu notei que eles estavam pela casa procurando, porque eu já falei, filha, guarda a sua carteira. Você não guarda. Elas têm uma mania, Isaura, que eu não suporto. Deixar a carteira separada, o cartão separado. E ela sofreu com isso. Aí ela procurou a mãe dela, né, meu bem? Aí
conseguimos encontrar e fomos falar para o pai. Aí eu falei, meu bem, olha só, o que a você dor fez? Que foi o desespero. Falei, olha, o que você fez a Marcela sentir? Talvez se você fosse um pouco mais empático flexível mesmo, também, de entrar né? no flexível, não precisava de tudo isso. Isso traz afastamento. Quando a gente não consegue entrar... Traz afastamento, né? Eu vou mais... Não, do terceiro, agora vamos para o Agora quarto. vamos para o quarto. Compreender limitações. Ah, tá. Interessante, eu passei uma experiência, eu sempre fui muito assim, estudioso. E eu não aceitava, por exemplo, porque eu também não sou de Goiás, sabe? Eu sou do Rio lá, mas minha mãe era cobradora, não era brinquedo não. Então eu sempre passei nos vestibulares que eu fiz, aí minha filha disse que ia fazer medicina. E ela fez vestibular para federal, e ela não passou. Isaura, meu mundo caiu. Isso é no terceiro ano colegial, ela não passou, ela quase morreu por isso. Mas Isaura, você não está entendendo o que eu senti. Aquilo tudo que eu aprendi na minha infância caiu, eu entrei em crise. Eu não aceitava. Imagina para ela. Não. O medo que ela sentia, meu pai não está me aceitando, esse medo de não ser valorizado. E todo mundo pode errar. E todo mundo, o fato isso de aí, você... olha, eu sofri, Isaura, isso eu estou falando para você, telespectador, porque a gente às vezes tem isso muito forte. A gente não aceita o erro do outro, a gente não aceita a limitação. Às vezes o outro está nos dando o melhor e a gente está jogando fora. Jesus aceitou, eu acho uma das coisas mais bonitas, Jesus aceitou a oferta da viúva pobre, era tudo o que ela tinha. E às vezes a gente está falando de um filho adulto, mas às vezes criança, a gente quer que ele seja o melhor, que todos vejam que o meu filho seja o melhor. E essa mania de ficar mostrando para todo mundo que seu filho é melhor. Há uma competição, isso é bobagem. É falta de amor, falta de compreensão. Nosso tempo está acabando. Tem a fé, né? A fé na família, eu acho que é um ponto muito importante. Fé é tremendo. É porque quando a gente fala de fé na família, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que vale a pena, Isaura, a gente superar desgastes. Tem hora que a gente sofre, tem hora que a gente fica chateado, tem hora que o ambiente fica pesado. E principalmente entre o casal. Não, exatamente. Mas tem hora que os filhos parece que pioram ainda essa questão. Porque aí você olha para os lados, você vê assim um negócio horroroso. Então a gente tem que acreditar que vale a pena. Trazer para nossa casa, para o meu esposo, para minha esposa, para os meus filhos, quem é Deus. Acho que nós precisamos de trazer esse conhecimento. Eu consigo passar por várias dificuldades, porque eu sei que tem um Deus, que nós conhecemos, aquele que faz tantas coisas. Experiências pequenas da nossa vida, eu sempre gosto de mostrar para os meus filhos, olha, o que Deus fez, olha, eu consegui passar por isso. Eu tive uma história muito difícil, de uma perda, de uma mãe, de uma irmã, e com isso a minha vida... a gente conseguiu superar e estou muito bem, e eu sei que foi Deus. Com isso, meus filhos vão aprendendo. Então você precisa de pegar as suas pequenas experiências e trazer a fé para a sua casa. Obrigada, pastora Lívia, obrigada, pastor Luiz Antônio, que vocês continuem sendo essa bênção para as famílias, aonde vocês forem. Deus abençoe. Amém, muito obrigado. Viu? E eu quero aproveitar e dizer para você que está aí, que tem nos acompanhado no programa Tudo de Bom, que não desista da sua família, seja forte, tenha fé. Eu quero deixar um exemplo para você, principalmente aos esposos, ao marido que está me assistindo. Nesses últimos tempos eu tive um momento muito difícil no meu casamento e uma palavra do meu marido fez eu superar aquele momento que eu estava vivendo. Ele olhou para mim e disse, nós já passamos coisas muito mais difíceis do que isso e nós superamos, nós vamos sair dessa. Então você pode simplesmente dar uma palavra de fé, de esperança para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para um amigo, aonde você estiver, tenha fé, seja a bênção, seja o abençoador. Use suas palavras para quebrar barreira, para ser bênção na vida do outro. Que Deus abençoe sua família tremendamente. Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Palha Slide, perfeita para a sua mesa.